Boa tarde, pessoal. Conforme nós combinamos, algumas das nossas atividades então serão gravadas, em razão do curto tempo que nós temos ao vivo, tá? O tempo não está sendo suficiente para nós darmos conta de todas as atividades que temos que desenvolver. Então, algumas delas eu vou deixar gravada para vocês e disponibilizar o link na nossa plataforma, ok? Então, não reparem a minha situação aqui, não, estou um pouquinho fanhosa hoje. Vamos fazer análise do discurso de formatura de uma aluna do terceiro ano do ensino médio de um colégio de Curitiba. Nós já lemos esse discurso em uma das nossas aulas passadas, mas vou refazer, tá, a leitura com vocês. Estamos na página 10, nas páginas 10 a 14 do livro didático, volume 4, ok? A análise vai ser rápida, vai ser sucinta, e à medida que precisarem fazer alguma anotação, vocês podem pausar, então não vai ter problema poder ser um pouquinho mais rápida, ok? Então vamos à leitura. Página 10. É importante que vocês se familiarizem, né, com o discurso de formatura, porque é o texto que vocês produzirão para mim nas próximas aulas, né? E é importante para que vocês possam se apropriar do estilo, né, da estrutura desse texto, do conteúdo que ele tem que ter. Boa noite a todos os presentes, boa noite, diretor Alcides, boa noite, professores, pais e amigos, boa noite, terceirão. É o terceiro A! Brincadeiras à parte, esse é um momento especial, um momento de nossa formatura. Parecia que esse dia nunca chegaria e olhem agora, chegou até rápido demais. Alguns dos nossos professores estão até surpresos com isso, mas milagres acontecem, até mesmo com matemática, química e, no meu caso, com a temida educação física. Falando sério, que responsabilidade é estar aqui na frente para falar por tantas vozes que compõem esse incrível terceirão. Às vezes foi difícil conciliar todas as diferenças, às vezes foi complicado ouvir a voz de cada um, com todo mundo querendo falar junto e mais alto do que o outro. E teve vezes em que nos silenciamos a nossa própria voz e tentamos imitar a dos nossos colegas. Claro que não deu certo, né? Porque todos esses anos no colégio nos ensinaram, antes de tudo, o quanto é importante sermos nós mesmos e respeitar o próximo do jeitinho que é. Nesse ponto, eu preciso agradecer especialmente aos nossos professores. Pacientemente, eles cultivaram em nós o interesse por literatura e biologia e geografia e artes, mas cultivaram também o desejo por descobrirmos quem somos e os propósitos que temos, e os sonhos que nos movem e o nosso lugar no mundo. Em meio a todo o turbilhão que é a adolescência, nos fizeram compreender que o ponto de partida para tudo é respeitar as diferenças, é amar os nossos amigos, mesmo não concordando sempre. É olhar o mundo com gentileza, é jamais abrir mão de nossos valores. E olha, português da professora Débora nunca foi tão interessante como quando escrevemos todos juntos as linhas de nossas histórias. A matemática da tia Dirce nunca foi tão incrível como quando multiplicamos todos os momentos que dividimos uns com os outros. A matéria da prof. Terezinha nunca foi tão mágica como quando olhamos para o lado e enxergamos a história de nossos colegas. E diretor, obrigada por ter criado no Emílio esse ambiente tão propício para que a semente plantada em nós florescesse e adquirisse a dimensão que tem hoje. Pais queridos, obrigada por terem nos guiado até aqui, nos ensinado tudo desde os primeiros passos, até que finalmente fomos capazes de estender os braços para abraçar o mundo. Amamos vocês. E agora, finalmente, voltando à nossa noite de formatura, eu quero olhar bem para cada um de vocês, meus queridos colegas, e dizer que vou sentir falta de cada instante vivido em sala de aula e fora dela. Já estou com saudades dos bilhetinhos que a gente contrabandeava por entre as carteiras, das peças de teatro amador que produzíamos e obrigávamos as outras turmas a assistir, dos pânicos pré-provas, de assinar a camiseta de todo mundo no último dia de aula e até dos seminários em que eu falava demais. Bem, isso não mudou muito, não é? Agora será tudo diferente, tudo inédito. Estamos saindo do conforto de nossas carteiras para descobrir um admirável mundo novo lá fora.
São novos desafios, o vestibular, a faculdade, o intercâmbio. Não vamos mais nos ver todos os dias. Talvez o caminho de alguns de nós sequer volte a se cruzar. Mas eu sei que sempre estaremos juntos de alguma forma, porque o mais importante que aprendemos nesses dias foi o valor da amizade, e isso nos acompanhará para sempre. Eu não sei como será daqui para frente, os rumos que tomaremos, mas eu quero que, independentemente do que nos tornemos, de sermos médicos, engenheiros, advogados, professores, artistas, aviadores, ou tudo junto e misturado, nunca nos esqueçamos de quem somos, da voz que temos e da nossa força. Que a gente sempre seja capaz de se colocar no lugar do próximo, que a gente sempre se mantenha consciente, que a gente sempre lute para tornar esse nosso mundo um lugar melhor. Sei que o terceiro A sempre fará parte do nosso coração e de nossas memórias. E se posso fazer um pedido final, é que nunca se arrependam do que vivemos. Foi incrível, galera. Para finalizar e emocionar a Prof. Branca, deixo a vocês esses versos da Helena Collodi. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Cubram o muro de estrelas, terceirão. O céu é nosso. Nos formamos. Obrigada. Então a leitura não foi das mais perfeitas, não, porque eu não estou muito bem hoje. Mas eu acho que deu para vocês sentirem mais ou menos o clima do discurso de formatura. Então, uma das coisas importantes daquele que for o orador é se preocupar com a sua oratória, com a forma como ele vai falar. Essa fala ela precisa ser emocionada. Ela não pode ser uma leitura qualquer, uma leitura do dia a dia, ok? Então vamos lá. O discurso do paraninfo busca inspirar e aconselhar os formandos, mas o discurso do orador de turma tem objetivos distintos. Transcreva um trecho do texto que demonstre cada uma dessas intenções. Então, vamos primeiramente diferenciar paraninfo de orador, tá? O paraninfo geralmente é um professor que vocês escolhem para representá-los, para aconselhá-los, e o orador é um dos colegas da turma que foi eleito para representá-la. Então, o discurso do orador é diferente do discurso do paraninfo, ok? Então, ao longo do texto, ela teceu vários agradecimentos. É para vocês transcreverem essas passagens em que ela faz esses agradecimentos, ok? Então, eu poderia voltar no texto, mas vai se tornar um pouco demorado, tá? Vamos lá, então, rapidinho. Então, aqui no quarto parágrafo, 1, 2, 3, 4, ó, onde nós lemos, vou pegar minha canetinha aqui, ó, nesse ponto, eu preciso agradecer especialmente aos nossos professores, mais abaixo, aliás, onde nós lemos, cadê a canetinha? E diretor, obrigada por ter criado no Emílio esse ambiente tão propício. Então, temos outras passagens também. Vamos procurá-las aqui. Uma passagem que eles agradecem aos pais também. Eu não vou me demorar aqui não, pessoal, mas mais para baixo nós temos uma outra passagem em que ela faz um agradecimento aos pais também. Então, quaisquer dessas passagens em que vocês percebem um agradecimento pode ser transcrita para a resposta da questão A, ok? Passagens em que ela rememora, né, acontecimentos que marcaram a vida escolar com os colegas, com os professores. Então, quaisquer passagens ao longo do seu discurso, é importante que você relembre esses acontecimentos que marcaram a vida de vocês, tá? Isso enriquece o seu discurso, ok? Então, ela fez ela trouxe à memória, né, a lembrança, vários acontecimentos. Transcrevam qualquer um deles, então. Então, na questão B aqui, a nossa resposta, já estou com saudades dos bilhetinhos que a gente contrabandeava por entre as carteiras. Mas ela se lembrou dos momentos em que eles falavam demais, se lembrou das horas das avaliações, das apresentações teatrais, dos seminários que eles apresentaram. Então, quaisquer vivências que marcaram a vida de vocês podem ser relembradas aqui nesse momento, ok?
Então, transcrevam qualquer passagem em que isso acontece. Na questão C, uma passagem em que ela apresenta expectativas do futuro. Ao fim do texto, vamos ver se eu encontro agora com mais rapidez aqui. Eu não sei como será daqui para frente. Deixa eu marcar para vocês, ó. Eu não sei como será daqui para frente, os rumos que tomaremos, mas eu quero que, independentemente do que nos tornemos, de sermos médicos, engenheiros, advogados, professores, artistas, aviadores ou tudo junto e misturado, nunca esqueçamos de quem somos, da voz que temos e da nossa força. Então, nesse parágrafo especificamente, ela apresenta as suas expectativas para o futuro. Então, basta vocês procurarem nesse fragmento, então, essas expectativas que ela tem para o futuro deles. Questão 13. Explique a relação do orador e a do paraninfo com os formandos. Eu já disse, já me antecipei a essa resposta, porque eu tinha lido já as questões, me esqueci a ordem. Tá? Então, relembrando, o paraninfo é um dos professores que vocês escolhem, então, para aconselhá-los no dia da formatura. Geralmente é alguém com quem vocês têm alguma afinidade, por quem vocês têm um carinho maior, né, que vocês escolhem. E o orador será um dos colegas que irá representar a turma e fará um discurso também em nome da turma, ok? Questão 14. Os trechos reproduzidos a seguir constituem estruturas tradicionais do discurso. Então, todo discurso precisará ter essas partes, tá, na sua estrutura. Letra A. Falando sério. Que responsabilidade é estar aqui na frente para falar por tantas vozes que compõem esse incrível terceirão. Essa passagem que foi transcrita... Só um minuto. Desculpa. Essa passagem que foi transcrita, ela corresponde ao vocativo, à introdução ou à proposição. Vamos lá, o que significa cada uma dessas partes. Vocativo é o chamamento. Então, o momento em que vocês invocam as pessoas que vão ouvir, seja quem for, sejam os estudantes, sejam os professores, a direção, as pessoas que vocês invocarão, isso é o vocativo. Essa passagem corresponde ao vocativo, é o momento em que ela está chamando essas pessoas para ouvir? Não, não é? Introdução é o momento em que ela começa o seu discurso, ela começa a falar. E a proposição é o momento em que ela apresenta a razão do discurso, o porquê de ela estar ali falando. Falando sério, que responsabilidade é estar aqui na frente para falar por tantas vozes que compõem esse incrível terceirão. Essa é claramente a proposição. Ela está dizendo, ela está justificando o porquê de ela estar ali e dizendo o que ela vai dizer. Letra B. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, diretor Alcides. Boa noite, professores, pais e amigos. Boa noite, terceirão. Aqui nós percebemos claramente que ela está invocando as pessoas para as quais ela vai falar. Tá? Então, aqui é o vocativo. Página 13, questão 15. Você já sabe da importância de se conquistar a plateia desde a introdução do discurso. Nesse sentido, quais estratégias foram empregadas por essa oradora nesse discurso? Não quer dizer que o seu tenha que ser da mesma forma, não, tá? Então, como muitas pessoas discursarão no mesmo dia que você, isso se torna cansativo para quem vai estar presente ouvindo. Então, você tem que pensar em algumas estratégias para tornar esse momento menos maçante para quem está ouvindo vocês. Quais foram as estratégias dela? Ela prometeu ser breve? Em momento algum do texto, nós lemos ela falando isso. Ela não prometeu que ia ser breve, tá? Ela elogiou a plateia. Quando ela diz lá no comecinho, não vou voltar não, que vai demorar muito, mas vamos lá, vamos voltar. Ela diz que é uma responsabilidade muito grande estar ali falando. Vamos ver, ó. Ó, terceiro parágrafo, aqui, ó. Falando sério, que responsabilidade é estar aqui na frente para falar por tantas vozes que compõem esse incrível terceirão. Então, quando ela diz que é uma responsabilidade muito grande estar ali para falar, ela está demonstrando o cuidado, né, o respeito que ela tem por essa plateia. Isso é uma forma de elogiar.
ok? Então, nesse terceiro parágrafo, nós vemos um elogio que ela tece a essa plateia. Ela demonstrou bom humor ao longo do seu discurso. Nós vimos que do começo ao fim, né? Ela foi bem descontraída na sua linguagem, então ela brincou várias vezes com a plateia. Vamos voltar lá e procurar essas passagens também, né? Lá no comecinho, só para exemplificar. Boa noite a todos os presentes, boa noite, diretor Alcides. Então, no finalzinho desse parágrafo, ela faz um grito de guerra, né? Terceiro A, né? Em outras passagens mais, ela faz também outras brincadeiras, e isso nos demonstra que o tom que ela empregou no seu discurso foi humorístico, sim. Ela apresenta as credenciais do próprio orador. Em algum momento ela fala quem ela é, de que turma ela se identifica. Ela só diz que está representando o terceiro A, mas ela não apresenta as suas credenciais, tá? A explicitação dos objetivos e motivos do discurso e da cerimônia. Sim, lá no comecinho, se não me engano, no segundo parágrafo, ela fala por que ela está lá. Qual que é o objetivo da fala dela. Vamos lá, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Segundo parágrafo. Brincadeiras à parte, este é um momento especial, o momento da nossa formatura. Então, ela apresenta a ocasião em que o discurso se dará. Parecia que esse dia nunca chegaria e olhem agora, chegou até rápido demais. Alguns dos nossos professores, continuando no terceiro parágrafo, fala sério, que responsabilidade é estar aqui na frente para falar por tantas vozes. Então, nesses dois parágrafos, ela nos mostra... até me esqueci. Ela nos explicita quais são os objetivos do seu discurso, do porquê que ela está ali e que cerimônia é aquela, tá? Então, as estratégias que ela empregou aqui nesse seu discurso foram o elogio à plateia que ela teceu quando ela começou a falar. Ela demonstrou bom humor ao longo do texto, nós percebemos isso em várias passagens, e ela explicitou logo no começo quais são os objetivos e os motivos que a levaram a discursar, ok? Questão 16. Conforme os especialistas em oratória, é inevitável que o público esteja inquieto e apressado, né? Ainda mais hoje em dia, ninguém tem paciência mais para longos textos, né? Longos discursos. Então, é preciso que nós pensemos em estratégias para poder fisgar esse público. O tempo é um fator importante e o orador, por mais carismático que seja, deve se desdobrar para vencer a impaciência dos ouvintes. De que modo a formanda faz isso em seu discurso? Nós percebemos então que a principal estratégia dela foi o humor. Ela tentou ser engraçada, ser descontraída ao longo do texto, mas também ao longo do texto ela foi apresentando as partes do seu discurso, né? Sinalizando, agora, em seguida e por fim. Então, essas estratégias, elas contribuem para aquietar um pouco o público que vai estar ouvindo o discurso, ok? Questão 17. A estratégia de inserir citações ao longo do discurso é bastante comum. Releia o Haikai da paranaense Helena Collodi. Isso enriquece, tá? A citação de outros textos é uma forma de enriquecer qualquer texto, não somente o texto do discurso. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Letra A. Esses versos devem ser interpretados em sentido conotativo ou denotativo e por quê? Primeiramente, vamos lembrar, quando nós aprendemos figuras de linguagem, o que significa sentido conotativo e sentido denotativo. Bem, a linguagem, não vou nem me referir somente a palavras, não, tá? Porque linguagem não é só a linguagem verbal. A linguagem não verbal também é uma linguagem, tá? Então, ela também tem o seu sentido denotativo e conotativo, tá? Então, a linguagem é denotativa quando como é que eu vou formular o que eu quero dizer aqui? O sentido de uma palavra, de uma linguagem, é denotativo quando ele é o sentido primeiro que essa linguagem tem. Então, a primeira razão por que aquela palavra veio ao mundo é o seu sentido denotativo, sentido próprio, sentido usual, sentido literal,
tá? O sentido conotativo é o sentido novo que a linguagem adquire em um dado contexto em que ela é empregada, ok? Nesse contexto, a pergunta não foi respondida, desculpem. Esses versos devem ser interpretados, então, em sentido conotativo ou denotativo. Quando se fala que alguém pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos, nesse contexto, nós não entendemos estrelas e céu ao alcance das mãos no sentido denotativo. Não quer dizer que alguém pintou o céu e conseguiu pôr a mão numa estrela no sentido literal. Não é isso, tá? Isso são metáforas. Nós precisamos interpretá-las, aliás, de uma forma diferente. E não no sentido denotativo, literal. Não é que alguém está pegando estrelas com as mãos, literalmente não. Tá? Isso significa outra coisa. Letra B. Nesse contexto, qual que é o significado da expressão pintar estrelas? Então, para você interpretar uma linguagem figurada, uma metáfora, né? No caso aqui, o recurso é a metáfora. Você vai buscar as características do termo pintar estrelas. Estrelas. Quais são as características de estrelas? Tá? A estrela está distante, ela é bela, ela brilha, ela é bonita. Tem N características. E uma delas vai ser atribuída àquilo que você quer definir. Então, quando eu digo que eu vou pintar estrelas, estrela geralmente é uma metáfora que se refere ao que está distante, ao que parece inalcançável, ao que é difícil de se alcançar, tá? Então, qual que seria o sentido de pintar estrelas? Uma possível interpretação seria tecer planos, tecer, né, planejar, né, demonstrar aquilo que se quer alcançar, tá? Letra C. O que é ter o céu ao alcance das mãos? O céu, também como metáfora, é muito usado quando nós queremos nos referir ao que está muito distante também, muito alto, muito aparentemente inalcançável, né? Então, o que significa ter o céu ao alcance das mãos? Pode significar, se eu conseguir alcançar o que parece inalcançável para mim, significa que eu alcancei um objetivo que eu tinha, tá? Letra D. Esse poema parece adequado ao discurso do orador? Por quê? Então não basta você empregar uma citação no seu texto. Essa citação de um texto alheio, ele precisa estar relacionado com o que você quer dizer, tá? Então, vamos reler esse trechinho do poema da Helena. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Ele tem alguma coisa a ver com o contexto da formatura? Tem tudo a ver, tá? Se a metáfora ali ela se refere ao que parecia inalcançável, mas que foi alcançável, tem tudo a ver com a formatura, tá bom? Então, estamos saindo de um... Aliás, desculpa, né? Viajei, estamos na letra D. Sim, porque o discurso de formatura fala em realizações, expectativas e projetos para o futuro. E o poema, esse fragmento que nós lemos, ele fala de coisas que nós pretendemos alcançar. Coisas que parecem difíceis, inalcançáveis, que nós queremos alcançar. Então, é importante se preocupar, ao escolher uma citação, que essa citação ela tenha relação com o que você quer dizer, tá bom? A questão é: transcreva outra citação literária feita pela formanda ao longo do discurso. Que, para quem não sabe, ela, em um certo momento do discurso, mas ao final dele, vamos ver, ela faz referência a um romance de ficção científica, Admirável Mundo Novo. Aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Agora será tudo diferente, tudo inédito. Estamos saindo do conforto de nossas carteiras para descobrir um admirável mundo novo lá fora. Então está entre aspas por essa razão, porque é a citação desse romance de ficção científica, tá? Para quem não conhece, é uma distopia. Então essa é a outra citação que foi feita aqui. Estamos na questão letra E. Transcreva uma outra citação que foi feita pela formanda, tá bem? Questão 18. A entonação e o entusiasmo do orador são fundamentais para emocionar a plateia, fazendo-a vibrar. Usar intencionalmente de repetição na organização das palavras ou das sentenças é uma maneira de se chegar a isso. Então, gente,
aquela pessoa que se propõe a falar, ela tem que planejar, tem que se preparar muito bem, ela tem que ter uma fala diferente da leitura usual, da leitura corriqueira que nós fazemos no dia a dia, tá? A leitura ela não pode ser uma leitura reta, ela tem que ter emoção. Então, o orador, ele precisa treinar a sua oratória, tá? A linguagem escrita, ela tem características diferentes da linguagem oral. Então, tem características da linguagem oral que são condenáveis na escrita, mas são muito bem-vindas, são estratégias muito bem-vindas na oralidade. A repetição é uma delas. Então, repetir num texto que é escrito é condenável, mas na oralidade é um recurso que torna o texto é um recurso muito usado no texto oral, tá? Que prende a atenção de quem está ouvindo e facilita a memorização também, ok? Então, a repetição na oralidade ela não é vista com maus olhos, não. Muito pelo contrário, tá? Então, aqui já está circulado, é para nós circularmos aqui nesse fragmento do discurso as passagens que foram repetidas. Então, ela repetiu aqui que a gente sempre. Então, essa passagem foi repetida várias vezes e ao longo do discurso há outras palavras também, outros termos que foram repetidos, tá? Não somente esse. Letra B. Nesse trecho, a autora utiliza uma linguagem formal ou informal. Lembrando que formal refere-se à linguagem que nós empregamos em contextos mais monitorados, né? Que exige mais seriedade, tá? E a linguagem que nós chamamos de informal se refere à linguagem mais descontraída, aquela em que é permitido, então, de nós o emprego de gírias, né? Maior descontração, maior intimidade com as pessoas, tá? Então, a linguagem que ela empregou, como nós percebemos, foi mais informal, foi mais descontraída. Explique sua resposta. Ela falava para os colegas, falava para pessoas com quem ela tinha uma certa ligação, uma certa intimidade. Então, naquele contexto, não foi inadequado o emprego da linguagem que ela empregou, não. Questão C. Qual das duas versões do fragmento apresenta o ritmo mais intenso? Bem, a questão C está pedindo para você comparar a forma como ela escreveu esse fragmento que está em laranja com a reescrita que ele nem chegou a propor. Então, o exercício não propôs, mas vamos lá. Se nós reescrevermos esse trecho empregando uma linguagem mais formal, como que ele ficaria? Então, eu vou ler para vocês. Que nós sejamos sempre capazes de nos colocar no lugar do próximo, que nós sempre nos mantenhamos conscientes, que nós sempre lutemos para tornar esse nosso mundo um lugar muito melhor. Desculpa essas interrupções, tá? Então, observem que a reconstrução ela foi um pouquinho diferente, tá? A questão você pergunta, qual das duas versões do fragmento apresenta um ritmo mais intenso? O original, que é o que está aqui no quadro laranja, ou a minha reconstrução com uma linguagem mais culta? É claro que é a fala original, tá? Ela confere mais leveza ao que está sendo ouvido, né? Porque é mais familiar para as pessoas. Então, ela é mais intensa, mais descontraída e mais leve. Questão D, vamos ver se precisamos fazer. Não, agora não. Questão E, transcreva no texto outro trecho em que se utiliza a mesma estratégia de intensificação do ritmo. Então, como eu disse para vocês, em outros momentos do texto, ela também empregou a repetição, tá? Então, basta vocês procurarem no texto essas repetições e transcreverem para a questão E. Então, a sugestão aqui da resposta é: às vezes foi difícil conciliar todas as diferenças, às vezes foi complicado ouvir a voz de cada um com todo mundo querendo falar junto e um mais alto do que o outro. E teve vezes em que silenciamos a nossa própria voz e tentamos imitar a dos nossos colegas. Então, essa é uma das outras passagens em que ela se utilizou, né, da repetição, mas nós encontramos outras também, que ela empregou o polissímbolo, a repetição da conjunção e, tá? Então, essa é a sugestão da resposta. Bem, nós ficamos por aqui então.
Esse vídeo vai ficar disponível para vocês na plataforma, tá? E até a próxima aula. Um abraço.